E hoje o que vocês vão ver aqui é ferramentas da inteligência emocional para que a gente possa levar para as pessoas um cuidado. Nós somos habituados a cuidar da nossa mente? Quem aqui teve a educação dos pais para cuidar efetivamente da sua mente? Para saber lidar com as frustrações, para saber lidar com os problemas do cotidiano, para poder se relacionar melhor com a vida e com as pessoas. Quem teve isso? Quem teve essa educação, levanta a mão. Ninguém? Qual foi o maior dom que nós recebemos? Quem arrisca? Exatamente. Se nós recebemos o dom da vida, por que algumas pessoas resolvem tirar a própria vida? O que vocês acham que acontece? O que leva uma pessoa a uma decisão tão difícil? Ou vocês acham que é fácil tirar a própria vida? Vocês acham que a pessoa que efetivamente tem a coragem de ir lá e praticar esse ato, ela vai muito fácil, ela vai sem dor alguma? Alguém aqui acredita nisso? Pode responder, gente, vamos participar. Não? Alguém arrisca dizer? Por que essa pessoa resolve tirar a própria vida? Elas tentam tirar a vida para eliminar o sofrimento. Exatamente. Por que ela quer eliminar o sofrimento? Porque ela não sabe lidar com ele. E é exatamente aqui que a gente vai começar a pensar como é que a gente lida com as nossas dores no nosso dia a dia. O que a gente pode fazer? Qual é o nosso papel para evitar que essas pessoas possam cometer esse crime contra algo que é tão lindo e tão divino, que é a nossa própria vida? Pesquisas apontam, esses dados são assustadores, né? Mas eu falei aqui que a gente vai falar de amor, não é verdade? Que a gente vai trazer aqui ferramentas que vão fazer com que a gente não cometa isso. Uns vão sair daqui e vão praticar. Outros eu sei que muitas vezes a informação vai só passar. E tá tudo bem. A escolha é de cada um de nós. O que eu estou trazendo para vocês aqui hoje são informações da última geração da neurociências, coisas comprovadas cientificamente e que trazem efetivos resultados. E pessoas que estão testando estão vendo resultados na própria vida. A cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Gente, isso é muita coisa. A gente não precisa falar sobre isso? O que acontece? Por que esse assunto foi tão escondido por tanto tempo? Porque as pessoas tinham medo que isso continuasse acontecendo. E a gente justamente precisa dizer, opa, peraí, a gente não precisa falar ou a gente precisa saber o que falar? Eis uma grande diferença, não é verdade? No Brasil, esses números aumentaram muito. A cada 45 minutos, uma pessoa tenta suicídio no Brasil. E olha a curiosidade no Brasil, isso também se refere ao mundo, mas aí eu vou dizer também um pouco a nível de Brasil, os indígenas se matam muito no Brasil. Indígenas no mundo, população idosa se mata muito, e o índice entre mulheres e homens, os homens se matam mais do que as mulheres. Há um aumento no número de crianças e adolescentes tentando suicídio. Isso é à toa, gente? Isso está acontecendo assim do além? Isso é um tema novo? Não, esse tema é muito antigo. Suicídio acontece há muito tempo. No entanto, começou-se a falar sobre essa prevenção há pouco tempo, verdade ou não? Né? Tem pouco tempo que se criou o Setembro Amarelo. E que bom que criou. Foi um dos movimentos da área da psicologia para que isso pudesse ser falado para a população. E nós precisamos falar que tem como cuidar da mente. E nós precisamos falar que nós temos todas as habilidades suficientes. O que a gente precisa é saber usar e ter as informações adequadas para isso. Aquilo que a gente não conhece, a gente não aplica.
aquilo que a gente conhece, nós podemos decidir se aplicamos ou não. E aí, por que idosos se matam, por exemplo? Quando a gente pensa, por que vocês acham que os programas sociais começaram a olhar para o idoso? Opa, peraí, é uma população que começou a aumentar a qualidade de vida, né, que nós sabemos que a alimentação começou a mudar, o estilo de vida das pessoas começou a mudar. Hoje os idosos são os mesmos de antigamente? Nós pegávamos, por exemplo, os nossos avós, iam lá dançar o forrozinho? Os nossos avós, por exemplo, iam participar de grupos, como aqui em Cachoeiro, vamos dar um exemplo da nossa realidade, a própria Unimed, não estou fazendo propaganda de ninguém, nem trabalho para a Unimed, sou uma profissional autônoma, mas a própria Unimed desenvolveu um programa para idosos. Hoje os idosos viajam. Isso significa o quê? Se nós cuidamos da saúde física e mental dessas pessoas, qual é a tendência? Que elas vivam mais. E aí eu preciso olhar para essa população, mas que ainda continua tentando suicídio. Então, existem pessoas que não estão desenvolvendo determinadas habilidades e que acabam por cometer esse ato. Muitas vezes, o que acontece com o idoso? E aí eu vou trabalhar aqui com vocês, assim, quais são os pensamentos que essa pessoa começa a emitir? O que ela começa a falar? Como é que ela começa a se comportar para, de fato, ela chegar a cometer o ato em si? E muitas vezes, o que acontece? O idoso é acamado, ou senão ele começa a ficar num isolamento social. Outra coisa que nós precisamos nos atentar, nós não viemos no mundo para ficar sozinhos. Nós fomos programados para nos relacionar. Tanto que nós nascemos frutos de uma relação. Certo? E aí esse idoso começa a achar o quê? Estou dando trabalho para minha família. Estou sendo um peso, um fardo na vida dessas pessoas. Elas precisam viver, eu já vivi tempo suficiente. Por que eu preciso estar aqui ainda? Esse é um fato que eu falo assim, é exatamente isso que leva o idoso ao suicídio? Não. E aí, como a gente vai ver aqui, primeiro eu queria trabalhar com vocês alguns mitos sociais, coisas que a gente precisa quebrar e entender. Primeiro, se matar, ou a pessoa que tem depressão, não sofre muito preconceito social? Isso é frescura, fraqueza. É uma pessoa que não consegue lidar com a própria mente, que não tem domínio da própria vida. Falta de Deus no coração. Nossa, essa pessoa tem que procurar a igreja. Tem que ir lá que Deus tudo cura. Espiritualidade efetivamente tem comprovado muitas curas. Tá? Mas não significa que a pessoa que tenta suicídio tem falta de Deus no coração. Quem fala que vai se matar não tem coragem. Cuidado com isso. Tem sim. Tá? E aí é só quando ela fala que eu vou me matar? Não. Tem pessoas que podem falar que vão se matar e não se matam. Mas a gente vai se atentar a determinados sintomas que eu vou passar para vocês. E aí a gente pensa assim, mas é só a pessoa que comete o ato em si, que vai lá, que se enforca, que se joga da ponte, que efetivamente é um suicida? Não. Tem suicidas que a gente vai chamar aqui de suicidas ocultos. Quem é um alcoólatra? Não está se matando um pouquinho a cada dia? O que leva uma pessoa alcoólatra a beber efetivamente todos os dias? Quando a gente bebe, o que a gente experimenta? Prazer. Não é verdade? Eu tô muito chateado hoje. Passei uma lá no serviço, fiquei muita raça de bravo. Vou tomar uma cerveja. Aí chega em casa, toma uma cerveja. Mas no outro dia ele toma uma, ele toma duas, ele toma três. E aí toda vez que ele sentiu uma amargura, uma tristeza, uma frustração, o que ele faz? Eu vou na cerveja, eu vou na droga. E a droga aqui, eu não estou falando só a droga do consumo de cheirar, de injetar, não. Medicação é uma droga. Vocês conhecem pessoas que são viciadas em tomar remédio? Que tomam remédio como se tomassem água. Aliás, tem algumas pessoas que não tomam água, né? Então não dá nem muito fazer essa comparação. Ou
toma remédio assim como se alimenta, toma remédio assim como vai para o trabalho todos os dias. Vira um hábito daquela pessoa fazer isso. Essa pessoa emocionalmente está bem equilibrada e utilizando as estratégias da inteligência emocional? Sim ou não? Sim ou não? Quero ouvir. Ah! E quem vai lá para o trânsito e comete isso aqui, ó? Não está atentando contra a própria vida? Sabe que ultrapassar em local indevido é proibido. Aprendeu isso lá na escola, né? De trânsito, quando ele estava fazendo, a não ser que pagou a carteira, porque isso também acontece e a gente sabe. Mas efetivamente, socialmente falando, isso se fala todos os dias na mídia, nos jornais, mas a pessoa continua fazendo. E aí, o que eu vou chamar a atenção de vocês? Cuidado com essas falas e comportamentos. A gente pode passar isso com um amigo, nós podemos passar isso com um membro da família, com uma pessoa da igreja, com alguém do trabalho. Né? E o que uma pessoa que efetivamente está com a ideia de tentar suicídio começa a pensar e a verbalizar? A vida está sem sentido, vocês não vão sentir a minha falta. E aí a gente pensa assim, nossa, essa pessoa é dramática, né? Essa pessoa está querendo chamar a atenção. Não é isso. Vamos quebrar isso hoje? Eu quero que vocês saiam daqui quebrando isso na cabeça de vocês. Pega como se fosse uma pedra, pega... Como é que é aquele negócio que a gente quebra a pedra, que agora eu esqueci o nome? Eu trabalhei muito em empresa de granito. Marreta, exatamente. Pega a marreta e faz essa imagem mental. Quebra isso na cabeça de vocês hoje. Saiam daquela porta com os caquinhos disso, tá? Para que a gente entenda e para que a gente se sinta livre emocionalmente para poder ajudar. E é isso que nós precisamos fazer. Eu não vou ficar no seu caminho por muito tempo. Eu deixarei de ser um peso na sua vida em breve. A vida não tem mais sentido. Vocês vão ficar melhor sem mim. Eu nunca deveria ter nascido. Eu sinto que não tem saída para o meu sofrimento. E aí a pessoa, além dela verbalizar, para ela poder concretizar o ato, o que ela faz? Ela começa a planejar como ela vai fazer. É isso efetivamente que pode levar uma pessoa ao suicídio. Tem psicólogos que dizem que já tiveram experiências no consultório em que as pessoas ouviram uma música minutos antes de tentar o suicídio e repensaram a própria vida. Será que se a gente acolher essa pessoa com amor, a gente também não pode evitar? Essa responsabilidade é nossa? Não. A responsabilidade pela vida é de cada um. Ninguém tem responsabilidade pelo outro. Mas nós podemos ajudar? Sim, nós podemos ajudar. E aí, o que essa pessoa começa a fazer? Quais são os comportamentos que ela começa a emitir? Ela começa a se isolar. Às vezes é aquela pessoa que era feliz, alegre, que ia para um rockzinho, que ia para um forró, né, que ia para as festas com os amigos, que estava sempre em lugares com muitas pessoas e essa pessoa começa a se isolar. Ela começa a ficar triste, a fisionomia dela começa a apresentar tristeza. Uma coisa que nós não podemos correlacionar, o suicídio está relacionado à depressão. Não, tá? O suicídio é multifatorial. Então, a pessoa pode ter perdido um membro da família e não suportado essa dor. Ela pode ter perdido um grande amor. Ela pode estar efetivamente com um processo depressivo. Ela pode ter outros transtornos de personalidade. Ou ela pode passar um evento especificamente que cause uma dor tão insuportável que ela começa a verbalizar exatamente isso. Ela não vê saída. E aí, cuidado também com umas coisas, geralmente essas pessoas começam a apresentar o quê? Medo constante. Se eu não sou capaz de dar conta disso, eu vou me sentir uma pessoa segura? Eu vou ter autoconfiança, autoestima? Não. Às vezes ela expressa isso por imagens. Ontem eu estava dando uma palestra e aí uma das pessoas que estavam no evento me colocou isso, que tinha um funcionário da empresa que chegava para eles lá e apresentava desenhos sempre com cenas de morte, de enforcamento. E, gente, quando a gente às vezes não tem informação,
a gente não entende mesmo que o que a pessoa estava fazendo é porque ela tinha essa intenção. E, de fato, a pessoa cometeu o suicídio. Ela se matou. Então, coisas que nós podemos observar. E eu falei, vou levar isso para a minha outra palestra também. Né? Um exemplo. Às vezes a pessoa começa a assistir o quê? Programas ou jogos em que existem as ações necessárias para ela cometer o ato. Então, vamos observar e ficar atentos sobre isso também? É comum pensar em suicídio uma vez na vida. É verdade, gente. Às vezes, quando a gente passa uma situação muito crítica, a gente passa assim, se eu me matasse, eu resolvia essa situação, podia morrer hoje? Alguma vez na vida nós podemos falar isso. O problema é quando isso vira uma rotina na nossa cabeça, que a gente começa a pensar isso uma vez por dia, depois começa 2, 3, 4, 5, até que efetivamente a pessoa toma coragem e comete o ato em si. É uma dor tão insuportável que a pessoa sente que ela efetivamente acha que não vai dar conta. O suicídio tem que ter a intenção de morte. Ela pensa no suicídio muitas vezes e olha aqui, o sentimento mais presente. Culpa e incapacidade. Muitas vezes, gente, essa culpa ela pode estar relacionada lá na infância. E aí vocês vão entender aqui como a infância tem muitas relações na vida da gente. Porque eu vou mostrar para vocês também o que os estudos têm provado, principalmente aí na área da psicologia. E eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Né? Eu não vou entrar muito aprofundadamente sobre esse assunto, mas quem aqui critica papai e mamãe? Quem aqui faz muita crítica aos pais? Que fala assim, meu pai não podia fazer isso, meu pai não podia fazer aquilo, meu pai se comporta dessa forma, minha mãe faz aquilo. Existe um autor que tem sido muito falado, ele é um profissional da área da saúde mental, que ele diz o seguinte, quem critica o pai e a mãe não tem força para a vida. Isso é muito importante. Então, cuidado com as críticas que vocês vêm tecendo e com as dores que nós vamos carregando. No decorrer da nossa vida, o que muitas vezes acontece? Nós carregamos as dores emocionais de outras pessoas. E muitas vezes essas dores emocionais são as dores da nossa família. Por que da nossa família, Jaqueline? Porque é quem a gente mais ama efetivamente. Né? Quem a gente contém uma relação de afeto muito grande. Jaqueline, eu não fui criado pelo meu pai e pela minha mãe, eles me abandonaram. Faça uma gratidão por essas pessoas, independente do que elas fizeram por você, o dom maior elas te deram, que foi o dom de estar aqui hoje. É o dom da vida. Por mais que seja difícil perdoar, praticar o perdão na vida é simplesmente libertador e coloca energia vital para que a gente possa continuar movimentando a nossa vida. Quem tiver dúvida depois pode me perguntar, não vou entrar tantos em detalhes aqui não, senão a gente fica muito tempo, tá? Como ajudar essas pessoas? Conversando, tendo uma escuta ativa. Quando eu olho assim para o Fernando e falo assim, Fernando, Jaqueline, estou precisando conversar com você. Não, Fernando, pode falar. Não, peraí só um pouquinho, Fernando, deixa eu atender uma ligação aqui. Né? E aí quando eu vou falar com o Fernando, aí Fernando, não, aquele negócio que você me falou, né, é verdade. Aí o Fernando vai perguntar assim, verdade? Mas eu não falei nada que você pudesse me dizer que era verdade? Essa pessoa efetivamente está escutando? Não. E aí, se essa pessoa que tem a intenção de tentar o suicídio já tem uma dificuldade enorme de falar, porque se ela apresenta sentimento de culpa, o que ela sente junto? Vergonha. Vergonha é um dos sentimentos que o ser humano mais foge. Por que o ser humano foge do sentimento de vergonha? Porque nós temos a necessidade de estar próximo e na relação com o outro. Nós temos a necessidade de ser amado. E isso faz parte da relação que a gente veio para esse mundo, para esse fim. A nossa essência é para esse fim. As coisas da vida é que fazem com que nós vamos modificando os nossos comportamentos, tá? E aí se você chega para ela e fala assim,
fulano, estou percebendo que você não está legal, me parece que está acontecendo alguma coisa, eu tenho te visto um pouco isolado, um pouco triste, eu estou aqui para te ajudar e para te ouvir. Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? E aí essa pessoa, se ela tiver com muita vontade de falar e ela estava com aquilo preso no coração dela, ela vai fazer isso aqui, ó. Meu Deus, alguém me ouviu. É porque ela quer chamar atenção? Não, é porque a dor dela está gigante lá dentro e ela não está conseguindo ver saída. A pessoa efetivamente quer se matar? Não. A pessoa, nós não viemos para tirar a nossa vida, nós viemos para vivê-la. E aí, quando você faz isso, e aí você diz para a pessoa assim, né, se efetivamente ela fala para você que ela está com aquela ideia, você diz, fulano, existe saída. Eu estou aqui para te ajudar. Se eu não consigo sozinha com você, nós vamos buscar ajuda. Ó, gente, mais uma coisa que eu quero que vocês peguem a marreta e quebra. Psicólogo não é coisa de doido. Psicólogo é coisa de gente inteligente, de gente que quer se cuidar, de gente que quer crescer, de gente que quer se conhecer, que quer evoluir. Esse é o trabalho do profissional da área da saúde mental. Muitas vezes a pessoa precisa entrar com medicamento e aí precisa levá-la para um psiquiatra. No caso de uma pessoa que vende drogas, por exemplo, né, tem o CAPAAC, que é um serviço específico para isso. Então vamos cuidar dessa pessoa, vamos levar essas pessoas para o local em que elas podem efetivamente ser cuidadas. Mas qual é o nosso papel? Vamos ter afeto, vamos ter escuta em relação a essa pessoa. A família do suicida precisa de ajuda. Se efetivamente a pessoa tentar se suicidar, o que pode acontecer com a família? Significa que vai? Não. Pode. Outras pessoas querer se suicidar. Por quê? Aí o suicida não teve aquele baita sentimento de culpa? O que a família também pode apresentar? Por que eu não fiz nada? Né? E aí bate aquele sentimento de culpa. Como eu não observei? Como eu deixei passar isso com o meu filho? Então essa família também precisa de ajuda. Quem fica igual quem cuida de pessoa acamada, né? Pessoa muito doente, às vezes com até problemas mentais. O que acontece com quem cuida? Muitas vezes fica doente, não é? Então nós precisamos cuidar. E aí, eu vou entregar para vocês hoje ferramentas riquíssimas que a gente pode virar as nossas páginas. Ah, Jaqueline, nós viramos do dia para a noite? Quem dera, né, gente? Eu ia amar. Se eu tivesse uma bolinha de cristal, então, que me fizesse ficar rica, nossa senhora, aí que eu ia gostar mesmo, né? Mas a gente pode ir virando essa chavinha aos pouquinhos. O problema é que a gente não tem muita paciência de virar ela aos pouquinhos, né? A gente quer logo virar rápido, a gente quer acelerar o carro, né? A gente quer atropelar todo mundo. E por que nós queremos fazer isso? Porque o ser humano busca também por resultado. Só que o nosso cérebro, para esse mundo em tanto movimento, em tanta tecnologia, em tanta mudança, que é o mundo VUCA, que eu vou falar com vocês ali na frente, o nosso cérebro ainda não acompanhou. E aí, quando a gente vem da questão da evolução industrial, nós não demoramos um pouquinho a nos adaptar, que a gente tinha que mexer com a máquina? Agora nós temos que nos adaptar ao mundo da tecnologia, ao mundo da robótica. Nós não levamos um tempinho lá na Revolução Industrial? A gente vai levar um tempinho agora também. E tá tudo bem, isso é normal. E aí, quais são os 5 pilares aí para que a gente possa desenvolver uma inteligência emocional e uma habilidade para lidar com as nossas emoções? Autoconhecimento. Jaqueline, como é que eu faço isso? Estudando, entendendo os seus pensamentos, os seus comportamentos, o que você sente, conhecendo as suas reações em cada situação da vida, passando por processo terapêutico, indo para cursos que façam desenvolvimento pessoal, controle emocional, como é que a gente desenvolve isso? E aí eu vou ensinar para vocês que é a questão da interpretação, então não vou pular muito aqui não. Habilidades sociais, nós vivemos sozinhos ou vivemos em sociedade? Sociedade. Então quem é mais habilidoso? Quem sabe lidar melhor com pessoas ou não?
empatia. O que é isso? Nossa, Jaqueline, isso é difícil. Nossa, é tão difícil. Não é tão difícil assim. Empatia é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, quando nós começamos a desenvolver isso aqui muda tanto que esse ganho aqui, ó, fica deste tamanhozão assim. Por quê? Seu serviço começa a melhorar, a sua relação com seu esposo começa a mudar, a sua relação com você mesma, a sua autoestima e sua autoconfiança começam a aumentar. Simplesmente porque você começou a entender que o outro pensa, sente e se comporta de uma maneira diferente de você. E nem por isso esse outro está errado. O que às vezes a gente tem mania de fazer com uma pessoa lerda? A pessoa lerda fica de canto, né? Tadinha da pessoa lerda. Assim, nossa, ninguém quer trabalhar com a pessoa lerda, não é verdade? Mas o que muitas vezes uma pessoa lerda tem em vantagem de uma pessoa que é extremamente acelerada? Às vezes a pessoa mais lenta erra bem menos. E aí ela tem como ser encaixada em uma atividade para isso, não tem? Todo mundo tem o seu lugar. O que nós precisamos entender é que as pessoas têm uma intenção positiva na ação delas e todo mundo pode se encaixar em algum lugar. Automotivação, né? Se alguém vem aqui, o chefe de vocês vai lá, pimba, R$500 você vai ter no seu salário a partir do mês que vem. Rapaz, se fosse eu, estufava o peito assim e falava, putz, esse eu vou botar na poupança. Entendeu? A minha mentalidade é de poupar, né? Eu não gosto muito de ficar gastando. E aí, o que vai acontecer? A motivação é externa. Se eu der, por exemplo, para o Fernando, que ele estava esperando só o patrão dele chegar para ele e falar assim, cara, Fernando, aquele projeto que você desenvolveu aqui dentro mudou a realidade da minha empresa. Se o Fernando estava esperando isso, os R$500 vai fazer tanta diferença para ele como fez para mim? Então a motivação é de fora ou é de dentro? Ninguém motiva ninguém. O que nos motiva pode ser um fator externo? Pode, mas é como a gente se relaciona com o fator externo. E isso é dentro. 3 atitudes que destroem o nosso emocional. Olha o medo aí. Temos ou não temos medo? Quase todos os dias a gente tem medo, né? Principalmente quando a gente fala assim, ó, eu tenho medo de tomar uma decisão, eu tenho medo de fazer uma mudança. Por que a gente tem tanto medo de mudar? Exatamente porque a zona de conforto, entre aspas, é a zona do campo conhecido. E aí, quando nós vamos para um campo que ainda é desconhecido, o que a nossa mente começa a pensar? Será que vai dar certo? Será que eu tenho habilidade suficiente para lidar com aquilo? E se? Esse se mata os pensamentos da gente. E aí, como é que você se pergunta em relação a isso? O que eu posso ganhar com essa mudança? E o que eu perco se eu não mudar? Essa pergunta é mais poderosa ainda. Porque quando a gente começa a apresentar uma necessidade de mudança, é porque algo não anda muito legal. Né? E aí uma coisa, gente, que eu faço, que às vezes as pessoas falam assim, a Jaqueline é meio doida. Mas eu não me importo muito com isso não, tá? Eu começo a passar por lugares diferentes para ir para o mesmo lugar. Às vezes eu escrevo com a mão esquerda. Às vezes eu pego alguma coisa, eu sou destra, né? Às vezes eu pego alguma coisa com a esquerda. Eu faço algo diferente no meu dia a dia. Justamente para quê? Para que eu vá treinando o meu cérebro para a mudança. E aí, quando a gente começa a desenvolver os nossos dois lados, que são os nossos dois lados motores, o que nós estamos trabalhando em conjunto? Razão e emoção. E aí, quando isso começa a se misturar de uma forma sadia, nós vamos diminuindo a nossa dificuldade de mudar. E toda mudança, o primeiro passo é uma decisão. E aí eu digo para vocês, a ciência já tem apontado que em 21 dias a gente consegue mudar um hábito. Fazendo ele exatamente todos os dias e entendendo
por que esse hábito precisa ser mudado. Toda mudança envolve um porquê muito forte. E aí, quando eu dou palestra também de pessoas para emagrecer, né, no projeto eu falo exatamente sobre isso. Qual é o porquê forte para você mudar? Qual é o porquê forte de vocês para fazer uma mudança? E aí eu vou deixar vocês pensarem. Qual é o problema do fato em si? É o fato? Por exemplo, você tem um problema para resolver. Supondo que uma máquina de vocês deu problema. Eu imagino que uma máquina, quando dá problema aqui, todo mundo começa a arrancar os cabelos, né? Porque eu venho de empresa de granito também. Parava lá uma serrada, meu Deus, movimentava o mundo para aquilo começar a voltar de novo, né? O problema em si seria a máquina? A máquina ter parado? Agora, como eu vou me relacionar com o problema? Essa é a diferença. Como eu interpreto um problema, essa é a diferença. As pessoas interpretam da mesma forma? As pessoas acham saídas e soluções da mesma forma? Não. Nós podemos aprender com o jeito que a outra pessoa faz. Nós podemos enxergar e nos perguntar, opa, peraí, ei, problema, você está aí. Você é um fato. Como eu vou me relacionar com você é uma escolha. E aí, se eu faço a primeira vez e eu não tenho resultado, o que eu faço? Eu deixo de lado ou eu procuro uma nova opção? Como é que eu vou reagir? Se eu vejo que eu estou ali levando muita emoção para aquela situação, o que eu faço? Opa, peraí, o que eu estou sentindo? O que eu estou pensando sobre isso? Nossa, cara, eu estou ficando com muita raiva. Sai do contexto, retoma a energia e volta de novo com uma nova saída. Então, entenderam? E ó, isso aqui atrapalha a vida da gente pra caramba. Eu acho que o microfonezinho soltou. É só espuma. E aí, gente, o que acontece aqui? Ó? Vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem isso de uma forma muito fácil. Quando a gente vai numa festa, pensa assim naquela festa da família, que é aquela festa do pessoal rico. A prima rica que vai casar. E aí, o que a gente pode começar a imaginar dessa festa? Caraca, essa festa vai bombar! Vai ter aquele baita DJ, a comida vai estar boa, a cerveja vai estar gelada, o pessoal de fora está vindo, e aí vai ser muito legal, a gente vai matar a saudade, vamos nos divertir, falar bobeira. E aí, o que está acontecendo aqui, ó? O seu nível de expectativa está, ó, cá em cima, não é verdade? O que você vai encontrar. E aí, quando você chega lá no dia, chegou o dia do casamento, uma baita chuva. Aí, o cara que vai tocar se atrasa, a família resolve não vir porque foi uma chuva de granizo. E aí, o telhado da casa deles lá caiu e o pessoal não pôde vir para a festa. A noiva atrasou. E aí, quando você chega em casa no outro dia, você fala assim, nossa, aquela festa foi uma merda. E aí, o que aconteceu? Se você tivesse ido para a festa simplesmente assim, poxa, uma festa e tal, vai ser legal, o que vier é lucro. Você estaria na frustração no outro dia, falando que a festa tinha sido uma merda? O que acontece é exatamente isso. Quando a gente joga a expectativa demais para o outro ou para uma determinada situação, o nosso nível de frustração tende a aumentar. E aí, o que acontece muitas vezes? Ah, Jaqueline, por que eu me comporto de determinada forma? Lembra que eu falei para vocês lá no início que muitas coisas a gente aprende na nossa infância? Por que na nossa infância, Jaqueline? Porque na nossa infância é quando a gente ainda não tem muita habilidade para lidar com determinadas situações. Concordam ou discordam? Uma criança tem a mesma habilidade que a gente para lidar com determinada situação, que nós adultos? Não, né? E aí o que a criança mais quer? Amor. Né? Essa criança quer ser protegida, quer amor, quer ser ensinada. E aí o que acontece? Na nossa história, tudo que a gente ouviu, viu e sentiu vai interferir no nosso processo de comunicação
e, consequentemente, no nosso comportamento. E aí, então, o que é uma crença? Existem dois tipos de crença: crenças reforçadoras e crenças limitantes. Crenças reforçadoras são aquelas que te impulsionam a resolver as situações da vida, são aquelas que te impulsionam a ter força para resolver determinadas situações. Então, essa crença é ruim? Não, né? Aparentemente, essa crença não é ruim. Mas e aquela crença que você olha e fala assim: eu não sou capaz de dar conta disso aqui? Quer ver? Uma das coisas que acontece, que a gente já pegou situações, a criança era mais gordinha, lá na infância. E aí, ela ia para a escola, o que os coleguinhas falavam dela? Você é um bujãozinho. Né? Você nunca vai emagrecer, você nunca vai ser magra, você nunca vai ser bonita na vida. E aí, essa criança foi ouvindo aquilo. E ela foi sentindo algo ruim. Poxa, realmente, a pessoa está falando, né? Eu não vou conseguir emagrecer mesmo. Para que eu vou fazer dieta, né? Vou perder meu tempo aí com uma coisa que é tão boa, que é comer. Né? E aí essa criança cresce com aquilo, só que ela vai lembrando disso no decorrer da vida dela. Muitas vezes ela não se lembra. Ela se lembra quando ela passa uma situação muito forte e que faz ela voltar lá e lembrar daquele comportamento dela. Então, essa criança aprendeu de tudo que ela ouviu, viu e sentiu lá na infância. E aí ela começa a se comportar na vida a partir daquela crença lá da infância. Isso é sério ou não é? Isso afeta a nossa vida no cotidiano ou não afeta? Essa criança vai ter problema só com o corpo? Não. Provavelmente ela vai apresentar insegurança em várias outras áreas da vida, em decorrência dessa crença. Jaqueline, como é que a gente quebra essa crença? Existe uma boa e uma má notícia. Não é tão fácil assim quebrar uma crença. Primeiro, que se ela for a nível muito inconsciente, você precisa de um profissional ali para te ajudar a quebrar essa crença. Outra, você pode fazer esse baita esforço de dar uma lembrada e entender quais são os seus pensamentos que apareceram lá, que sentimentos que você teve naquela época e como você se comportou. Opa, peraí, tomei consciência da minha situação. E aí eu vou ter que vigiar o meu comportamento. A partir de agora, quando eu me ver em determinadas situações, eu vou lembrar, opa, será que eu estou me comportando com aquela crença lá atrás da minha infância? Então, tem duas formas que a gente aprende. Uma vocês já entenderam, por repetição. Aquela criança ouviu várias vezes, certo? E a outra é por forte impacto emocional. E aí eu vou dar um exemplo também, que é um exemplo muito sério e ao mesmo tempo que pode acontecer com muitas pessoas. Uma mulher saiu de casa e aí foi trabalhar. Naquele dia, ela encontrou uma greve na hora que ela estava indo para o serviço. E aí, nessa greve, o que os donos da empresa começaram a entrar em contato? Porque estava interditando a passagem para poder chegar na empresa, né? E aí eles entraram em contato com os funcionários e falaram assim, olha, vocês não precisam vir trabalhar hoje, porque está havendo essa greve e as pessoas não estão conseguindo entrar na empresa, então eu estou liberando vocês. Aí tudo bem, essa pessoa voltou para casa. E aí ela voltou feliz, poxa, vou ficar um pouquinho mais de tempo com meu marido, vou dar um pouco mais de atenção, que legal, né? Não queria que acontecesse isso, mas aconteceu. E aí quando ela chegou em casa, ela encontrou a porta do quarto dela aberta. Aí estava um silêncio lá na sala, de repente ela começou a se aproximar do quarto dela. E aí quando ela começou a chegar mais próxima, ela começou a ouvir um barulho. E ela, que barulho é esse, né? Quando ela chegou no quarto, ela pegou o marido dela com outra mulher. E aí, essa pessoa se separou, né? Foi viver a vida dela, e ela tentava se relacionar com outros caras e ela não conseguia. Ela foi para processo terapêutico tentar entender. E aí, qual era a crença dela? Mulheres, chutem. Homem não presta. E aí, o que essa crença estava fazendo com ela?
impedindo que ela continuasse, se abrisse, na verdade, para um novo relacionamento e para uma nova vida. Isso é importante, não é? Faz sentido ou não faz? Atrapalha ou não atrapalha? Então a gente precisa dar uma marretada nela e começar a entender que isso nos atrapalha. Um exemplo aqui, a criança repetiu a 7ª série. Qual que é a crença central? A gente fala que é a crença maior, né? Que em processo terapêutico a gente vai chegando até ela, que a gente tem que desmontar ela todinha. Desvalia. Aí como é que ela fala para ela, eu sou incompetente? Que estratégia que ela acha? Não termina o que começa. Gente, isso aqui interfere ou não interfere na vida? Tudo que a pessoa começa, ela não termina. Quais são as crenças intermediárias? Se eu não entendo algo, então eu sou burro. É horrível ser sempre o pior. Pensamentos automáticos. O que são pensamentos automáticos? São aqueles que passam tão rapidamente pela gente que às vezes a gente nem percebe que ele existe, mas ele está lá. Isso é difícil demais, eu jamais vou aprender. E aí, quais são as reações dessa pessoa? Olha o corpo da criança, começa a suar quando ela passa determinada situação em que ela sente isso aqui, Aí, qual que é o comportamento? Sai da sala. Aí ela começa a falar lá com a mãe, eu não gosto daquela escola, me tira de lá. O que ela sente? Tristeza. Entenderam? Então, o que a gente precisa fazer com a nossa mente? Nós não fomos habituados a lidar com ela, não é verdade? Mas hoje aqui não estamos aprendendo um montão de coisa? E aí, nós deveríamos cuidar da nossa mente igual a gente cuida da nossa higiene pessoal. Igual a gente cuida dos nossos hábitos, escovar dente, pentear cabelo, tomar banho, né? Mas nós não fomos educados a cuidar disso. Então, como é que a gente vive, né? Nesse mundo VUCA, nesse mundo de tantas mudanças. E aí eu trago alguns segredinhos aqui para vocês. Frustrações fazem parte da vida. Elas vão acabar? Não. Lembra que eu falei lá atrás da interpretação? Como a gente interpreta é que muda. Quando a gente leva menos expectativa é que muda. E quando a gente enfrenta os medos é que muda. Tudo passa. Muitas vezes o que precisamos se chama tempo. E aí a gente precisa ter paciência. Às vezes a gente só precisa descansar. Sabe o que é chegar em casa e dormir? Às vezes a gente só precisa disso. Simples, né? É bom fazer isso quando a cama é gostosa, então macia. Tem muita gente que não sabe fazer isso aqui, né? Às vezes a gente precisa dizer não para o alimento, às vezes a gente precisa dizer não para o filho, às vezes a gente precisa dizer não para o marido, não no serviço. Você está lá, sufocado, seu copo já está transbordando há um tempão. E o que você continua fazendo? Sim, senhor. E aí chega uma hora que você não começa a dar conta e pode vir um outro e dar conta no seu lugar. O que vai acontecer com você? Se frustrar. Por que eu não falei antes? Vamos parar com esse negócio, por que a gente não falou antes? Né? Opa, peraí. Dizer não significa que você vai encerrar alguma coisa. Significa que você entendeu o seu limite ou significa que você não precisa fazer naquele momento. É só dizer assim, opa, peraí, eu só não posso fazer agora. Mas daqui a pouco eu vou fazer para você. Ou, às vezes, você pode fazer o quê? Direcionar para outra pessoa. Fulano, eu não posso fazer isso para você agora, mas eu sei uma pessoa que tem a habilidade de fazer isso no meu lugar. E ela pode fazer para você no tempo em que você precisa. Busque fazer o certo, não espere para ser perfeito. O que acontece? Lembra que eu falei lá? O ser humano, ele evita a dor e ele busca o prazer. Né? E aí o que acontece? Nós temos a mania de querer ser perfeitos, né? E aí ninguém é perfeito. Gente, acerta no caminho. Faça, faça e faça. Faça o melhor que você puder. Não foi o melhor que podia ser para aquele momento? Acerta. Você tem a opção de acertar todos os dias. Não precisa esperar ser o perfeito para poder fazer.
Duas formas de você ter sucesso. Amar o que faz, é mais fácil a gente fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, não é? Mas se você não tem essa opção, você pode fazer com amor aquilo que você faz. Você vai ter sucesso do mesmo jeito. Só que para isso, tudo acontecer, existe uma palavra mágica, autorresponsabilidade. Alguém pode fazer uma mudança por você? Seria fácil, né? Se o outro mudasse. Muitas vezes o que a gente faz? Transfere a nossa responsabilidade para o outro, né? Ah, você dá conta. Não, fulano, não, é ele que está errado. É mais fácil fazer isso, né? Não, mas é porque o fulano que não faz isso. Lembra, não tem aquelas pessoas que são viciadas em reclamar, gente? Vocês conhecem pessoas assim? Todo dia tem que reclamar de alguma coisa? Virou um hábito, né? Reclamar também vira hábito, gente. E aí, quando você se responsabiliza, olha o que é bacana nisso. Você está no controle da situação. Os resultados que você tem na sua vida hoje são da sua responsabilidade. Ninguém chegou onde você está porque o outro foi que fez no seu lugar. Não. Primeira coisa para qualquer tipo de mudança e para qualquer tipo de responsabilidade, a gente precisa se aceitar do jeito que a gente é hoje e dizer pra gente o seguinte: cara, eu tô assim, não tá bacana, mas eu posso mudar. Eu tenho essa chave, eu posso fazer isso de uma forma diferente, porque todo dia eu tenho essa opção de acordar e fazer algo novo. Todos os dias nós recebemos o dom da vida. Se comprometer, né? Tem gente, porque mudar dá trabalho, não é verdade? E aí o que acontece? Às vezes a gente não quer isso aqui, ó. E para ser responsável, a gente precisa agir, agir, agir e agir. Como é que a gente muda? Alterando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e levando para o comportamento. Se eu mudo a minha forma de pensar e de sentir, mas eu não mudo a minha ação, não tem mudança. A mudança está quando isso aqui se concretiza. E aí, quais são as 6 leis da responsabilidade? Se é para criticar os outros, cale-se. Se é para reclamar, dê sugestão. Se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Se é para buscar culpados, busque solução. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vendedor. E assim, depois de muito esperar, num dia como outro qualquer, decidi triunfar. Decidir não esperar as oportunidades, e sim, eu mesmo buscá-las. Decidir ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Decidir ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis. Decidir ver cada noite como um mistério a resolver. Decidir ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. Naquele dia, descobri que meu único rival não era mais que minhas próprias limitações e que enfrentá-las era a única e a melhor forma de as superar. Naquele dia, descobri que eu não era o melhor e que talvez eu nunca tivesse sido. Deixei de me importar com quem ganha ou perde. Agora me importa simplesmente saber melhor o que fazer. Aprendi que o difícil não é chegar lá em cima, e sim deixar de subir. Aprendi que o melhor triunfo é poder chamar alguém de amigo. Descobri que o amor é mais que um simples estado de enamoramento. O amor é uma filosofia de vida. Naquele dia, deixei de ser um reflexo dos meus fracassos, triunfos passados e passei a ser uma tênue luz no presente. Aprendi que de nada serve ser luz se não iluminar o caminho dos demais. Naquele dia, decidi trocar tantas coisas. Naquele dia, aprendi que os sonhos existem para tornarem-se realidade. E desde aquele dia, já não durmo para descansar.
simplesmente durmo para sonhar. Walt Disney. Levanta aí e dá um hashtag no colega. Vocês sabem o que é um hashtag? Hashtag é um tapinha assim, ó. Levanta aí, dá um tapa na mão do colega e fala assim: quem sonha realiza. Quero todo mundo fazendo isso. Vamos lá. Fala alto, quem sonha realiza. Com força, galera. Ah, vou levar. Não é pra sentar de novo, não. Não é pra sentar de novo, não. Continua em pé, continua em pé. Ó, mas todo mundo já sentou? Ó, continua em pé, olha o comando, ó. Continua em pé aí, olha o comando. Cadê? Levanta. Eu não falei pra ninguém sentar. Tô com calor. Agora, show de bola. Aqueceu ou não aqueceu essa turma? Quem tava com sono não tá mais. Eu acho que essa turma não tava com sono hoje, não. Eu também tô com calor. Se quiser ligar o ar. Ó, não era pra sentar. Eu disse pra alguém sentar. Oxe, vocês estão muito preguiçosos. Meu Deus. Levanta aí, ó. Prometo que agora vai ser rapidinho esse levantar de vocês, tá? Nós vamos fazer um movimento. Pra ninguém bater um no outro, nós vamos fazer um movimento diferente aqui, tá certo? Nós vamos fazer uma leve ginásticazinha. E aí vocês vão pegar, levanta as mãos. Agora nós vamos abaixar o máximo que nós conseguirmos. Vamos lá. Eu não consigo muito ainda não. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. Levantou. Respira. Faz um movimento com os braços para vocês poderem relaxar. Isso aí. Nós vamos de novo. Ó, levantou o braço. Respirou. Solta o ar e desce. 1, 2, 3, 4, 5. Levantou. Quem foi um pouquinho mais até embaixo na segunda vez? Um pouquinho que seja. Alguém percebeu essa mudança? Olha lá, ó, já fez 2 vezes no chão, mas alguém percebeu que foi melhor, não foi? Quem disse para vocês que vocês não podiam? Sabe qual é o pior? Nós acreditamos nisso. Pode sentar que agora vocês vão saber o que a gente precisa trabalhar na vida para que a vida faça sentido. Nós não temos sonhos? Tem uns que a gente deixou ele guardado lá na caixinha, não é verdade? E aí às vezes a gente está louco para botar ele em prática, mas ó, tem aquele medo, tem aquela crença que me impede disso aqui. O que eu falei com vocês? Bora agir! Bora botar a mão na massa! Sonho precisa ser concretizado. E como é que a gente faz isso? Tendo meta. O que te distrai hoje? Que tira a sua energia, que rouba seu tempo? É televisão? É internet? É WhatsApp? É Facebook? É o que está roubando a sua atenção e tirando o seu foco? Tirando os seus sonhos, deixando de você ir lá e concretizar aquilo que realmente vai te fazer feliz. E outra, a felicidade não é algo que a gente tem todo dia não, tá? Tem dia que a gente vai acordar triste, isso é normal, gente. Nós vamos em busca dela e o importante é que a gente sempre busca. Conquistou uma meta, tem que ter outra no lugar, tá? Porque a vida continua, então a gente precisa andar, certo? Meta, primeira coisa, a meta tem que ser afirmativa, né? Como é que a gente vai realizar um sonho que é negativo? Não, o sonho tem que ser bom, né? Se é sonho, geralmente a gente pensa que é bom, não é verdade? E aí ela precisa ser específica, ó. Aqui eu listei alguns, né? A casa, um carrão, ter mais tempo para a família ou me formar. Quantas pessoas querem começar uma faculdade, só fica no querer, né? E aí a meta, para ser específica, é só você dizer lá, como é que é esse carro? Ah, é um Toyota? Ah, ele é branco, ele é prata, ele é preto. Qual vai ser esse carro? Qual ano ele vai ser? Que acessórios que eu quero que tenha nesse carro?
Quanto mais específico for, mais motivação a gente tem para poder chegar lá, tá? Mensurável, como é que você vai medir se você atingiu? Ah, Jaqueline, porque o carro está lá na garagem, tem a nota fiscal lá comprovando que eu consegui realizar essa meta. Meta tem que ter prazo, senão não é meta. E aí tem que ter prazo determinado, dia, mês e ano, tá? Ecológica, uma meta, por exemplo, a gente pode ir lá e destruir toda a floresta amazônica, acabar com o nosso ar, né, matar a população. Não, ela tem que ser boa para sua família, ela tem que ser boa para você, ela não pode fazer mal para a sociedade, né? Ela tem que ser possível de realizar. Por exemplo, às vezes a pessoa quer uma meta, aí determina um prazo curtinho e quer atingir. Não, gente, a gente tem que pensar. Quanto tempo eu preciso efetivamente para conquistar essa meta? E aí, se ela for muito grande, você pode fragmentar essa meta, você pode dar um tempo maior para aquela meta, né? Mas ela precisa estar dentro do seu campo possível, tá? E aí, ela tem que fazer sentido para você. Lembra que eu falei do porquê muito forte? Por que isso, Jaqueline? Porque é isso que nos motiva, é isso que nos dá força de chegar lá. Por exemplo, você quer ser 10 quilos mais magro. Em algum momento da sua vida você foi. Vamos pensar assim, pega aquela fotinho que você tá lá, lindo e maravilhoso, que você olha e fala assim, caraca, eu quero voltar esse corpo aqui. E aí, a gente brinca e fala assim, sabe onde você pode colocar? Em cima do vaso. Pega lá o vaso sanitário, tá aqui, ó, bota e cola em cima, porque é o lugar que você vai todo dia. Entendeu? E às vezes você até senta no troninho lá para dar uma descansada, sua meta tá ali, ó, em cima de você. Ou bota sempre num campo visível. E outra coisa que você deve fazer, muda de lugar, tá? Porque a gente se habitua, né? O ser humano não aprende por repetição e por hábito. Igual dirigir, o que a gente começa? No início, né? A gente está todo ali concentrado, pensando na nossa mão que está indo no volante, no nosso pé. Depois isso fica automático. E a meta é exatamente isso. Por isso você precisa trocá-las de lugar, no seu campo visível lá. E aí você vai mentalizar. Eu já tô lá. E é o que a gente chama na psicologia de ponte para o futuro, né? Você vai viver essa meta todo dia. Você vai fechar o seu olho lá e vai falar, cara, eu já tô lá com o meu carro na garagem, viajando com a minha família. E aí você vai mentalizar isso na sua mente. Gente, vocês não têm ideia do poder que isso tem na mente da gente. 6 minutos. Quem aqui tem 6 minutos do dia? 6. Só para você. É só 6 minutos. Eu não estou nem pedindo uma hora. O livro O Milagre da Manhã fala de 1 hora. Eu estou pedindo só 6 minutos. Quem aqui se compromete a acordar pelo menos 10 minutos mais cedo? Opa! 10 minutos mais cedo. E aí, o que vocês vão fazer, gente, para vocês poderem chegar lá, para ter uma melhor qualidade de vida, para começar a mudar essas crenças e esses pensamentos que te limitam e que te impedem de chegar em algum lugar? Silêncio intencional. Você pode fazer uma meditação, você pode tentar acalmar seu pensamento, né? Você pode falar alguma coisa para você, fazer uma oração, e aí o silêncio é seu. Afirmações diárias. Eu tenho uma coisa, né? Eu tenho alguns sonhos na minha vida. E aí uma delas que eu faço assim, eu sou uma psicóloga de sucesso, eu sou uma psicóloga de sucesso, eu sou uma estrela, nasci para brilhar, brilho sempre em tudo que eu faço e tudo que eu faço é sempre certo. Obrigada, meu Deus. E aí essas são uma das afirmações que eu faço todos os dias. Eu sou uma pessoa calma, tranquila, serena, consigo me comunicar. E aí a gente vai fazendo essas afirmações. A visualização da meta, que eu já ensinei para vocês. Praticar a gratidão. Gente, isso é poderoso. Mas poderoso, vocês não têm ideia. Quer ver uma prática de gratidão? Eu morei bastante tempo sozinha, mas atualmente eu estou morando na casa dos meus pais, né? E aí ontem eu fui dar uma palestra e eu fiquei um pouco triste comigo, porque às vezes eu me atraso um pouquinho. Eu chego dentro do horário, mas eu gostaria de chegar com mais antecedência ainda. E aí eu cheguei lá na empresa, não cheguei atrasada, mas não cheguei no horário que eu gostaria. E eu fiquei um pouquinho triste com aquilo, eu pensei, poxa, eu dei uma organizada e ainda assim eu não consegui cumprir o horário. O que ainda está faltando? E aí eu cheguei a comentar com a minha mãe, né? Falei com ela, falei, poxa, ontem eu fui fazer o café, né? Para deixar o café pronto também aí para vocês. E lavar as vasilhas e tal, também foi uma das coisas que me atrasou. Olha que fofo que a minha mãe fez hoje para mim. Ela fez o café.
E aí eu não tenho que agradecer que ela me deu uns minutinhos para estar aqui mais cedo? Isso é gratidão. É quando efetivamente algo faz sentido na sua vida. Quando alguém faz alguma coisa, às vezes, que parece tão pequena, mas que te ajuda tão assim, que te causa um estado emocional tão bacana. E o que a gente deixa de fazer? A gente esquece de agradecer. E nós temos tanta coisa para agradecer, e a principal delas é que todos os dias a gente tem o dom da vida. Começa a praticar a gratidão ao invés de reclamar. Vamos trocar esses pensamentos negativos, né? Leitura. Vários estudos provam que as pessoas de sucesso leem todos os dias. Jaqueline, eu não gosto de ler. Meia página é difícil. Eu brinco assim quando a pessoa fala alguma coisa disso comigo, né? Começa aos pouquinhos. Aí você vai ver que aquilo é tão fácil que você vai querer aumentar. E aí quando você vê, você mesmo está se desafiando. Tá? E aí, movimenta o corpo. Todo mundo sabe que atividade física é bom. Jaqueline detesta atividade física. Vocês fizeram uma aqui comigo, agora. Eu só estou pedindo 1 minuto. Bom, acho que agora... peraí. Meu nome é Jaqueline Bittencourt. Eu sou psicóloga, sou coach, profissional também que trabalha com metas. Eu faço atendimento clínico a adultos aqui em Cachoeirinha, Marataízes. Sou consultora na área de RH empresarial. Trabalho num programa de orientação de carreira. Quem quer mudar aí de carreira ou efetivamente quer dar um up aí na sua atual, ganhar um novo cargo. Trabalho com um programa de emagrecimento consciente. Minha missão é transformar pessoas a não desistirem dos seus sonhos. Aqui estão os meus contatos, se alguém quiser me perguntar alguma coisa, quiser entrar em contato comigo, quiser me seguir nas redes sociais. Sou uma aprendiz, estou lá colocando algumas coisas, tá? Estou começando a me divertir com isso, que eu tinha uma vergonha danada, estou começando a gostar. E é isso, alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Não? Ficou claro? É só fazer um comentário aqui. Há pouco tempo teve você deve ter sabido, né, isso aí, ali na região de Vargem Alta teve uma série de eventos relacionados ao suicídio. Ah, não Na empresa que a prima minha trabalha, foram 2 suicídios. E 2 jovens, um de 22, outro com 25 anos. Uhum. E assim, os jovens mais queridos da empresa se suicidaram. E isso gerou uma série de buscas, né? Por que está acontecendo isso na região lá? E uma das coisas que, né, foram detectadas é essa profunda frustração por causa dessa expectativa do jovem, né, do sucesso. E aí um dos jovens, depois que foi feito um levantamento na família, é a pressão que ele sofreu desde o início quando ele era criança, pela busca pelo sucesso. Você tem, você é o melhor, e você tem que alcançar isso, você tem que ser assim. Isso, claro, num sentido positivo, pode ser motivacional, mas no sentido da pressão que às vezes a criança sofre, né, independente da camada social, né, do ritmo social que a criança tenha, se acontece a frustração, a criança vai carregando isso. Quer dizer, é uma repetência na escola, é uma prova que ele tirou uma nota baixa, é um exercício que ele não fez, é uma atividade física que ele não foi capaz de fazer por causa de uma limitação dele mesmo, e isso foi carregando. Isso foi enchendo o pote desse rapaz. Ao ponto de que ele carregou por 22 anos, ou pelo menos parte da vida dele, essa carga negativa de que ele tinha que ser aquilo que as pessoas queriam que ele fosse. Só isso. Quer dizer, nenhuma outra aspiração pessoal, nenhuma outra situação que pudesse trazer a ele um benefício, prazer, um amor próprio, a não ser o que os pais e a família queriam. Exatamente. E essa coisa do ter, né, do ser, então eu tenho que ser, eu tenho.
Ele poderia, conforme essa menina, minha parente falou, ele poderia ter sido um jovem, caixa de supermercado, feliz da vida. Mas todo mundo queria que ele fosse médico. E ele se Tá frustrou. vendo? E olha como é que isso é um impacto na vida da pessoa, né? Então isso faz o quê? A gente também refletir como pais. Logicamente esses pais queriam o pior para o filho deles? Não, não queriam. Eles fizeram o que eles acharam que era melhor. Mas a gente pode mudar, a gente pode fazer diferente, a gente precisa entender essa realidade do outro. Né? Os pais precisam conversar com os filhos, entender o que os filhos estão pensando, como eles estão se sentindo. Porque muitas vezes o que acontece? Esse pai não sabe quem é o filho dele. E às vezes um amigo conhece muito mais o filho do que o próprio pai. Né? E nós não temos que ser o que as pessoas querem que nós sejamos. Nós temos que ser aquilo que efetivamente faz a gente feliz e traz realização. E isso não precisa ser naquele tempo que as pessoas acham que tem que ser. É no nosso tempo. E às vezes o nosso tempo é maior que o tempo do colega. E está tudo bem. Não tem nada errado com isso. Porque, por que eu estou comentando isso? Porque todo mundo aqui, se não é, será. Pai e mãe. E aí, às vezes, a gente procura o melhor para os nossos filhos, transfere uma pressão de sociedade tão grande para cima deles, que chega um ponto em que eles não têm condição de suportar as frustrações, as dificuldades, e nós também não temos condições nenhuma de arcar com esse peso. Porque aí a gente acaba transferindo para eles todo o peso das decisões que a gente gostaria que eles tomassem. Exatamente. Então, a gente está vivendo um fenômeno complicado. Né? As escolas aí estão trabalhando, inclusive, o meu menino estuda no SESI, e o SESI está gradativamente fazendo esse levantamento com as diversas etapas lá da escola, o que está acontecendo, baixo rendimento, problemas de relacionamento dentro da escola, fora da escola, na família, em função dessas situações. Estou querendo levar essa palestra para dentro das escolas. Vocês acham que isso aqui vai ser importante, uma boa ferramenta para que as pessoas possam pensar sobre a vida de uma forma diferente? Eu estou com essa ideia de levar isso para dentro das escolas também. Porque a gente precisa pensar. Ah, é? Opa, aí ó, novidade aí para mim, muito bacana. E é exatamente isso, gente. Nós precisamos cuidar e entender como é que funciona a nossa mente. E quando a gente começa a entender, as coisas vão fluindo de uma forma assim tão bacana, tão diferente. A gente vai se relacionando com a vida, com as pessoas, de uma maneira tão única e especial. Vai deixar de haver frustrações? Não. Vai deixar de haver problemas? Não. Mas nós vamos estar mais habilidosos para lidar com eles. Tá? Gratidão. Obrigada por vocês estarem aqui hoje, pela empresa, de me dar a oportunidade de estar com vocês hoje falando sobre um assunto que eu acho tão importante. Né? E eu espero que eu tenha contribuído, eu brinco, eu falo, se eu contribuir com 1% da mudança de vocês, eu já saio daqui feliz. Tá?